Fala pessoal, beleza? Henrique aqui na área de novo. Galera, hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre projeto elétrico, tá? Mas antes disso, curta um vídeo, compartilha com mais gente, se inscreve aqui no canal, que sempre vai ter dicas muito legais e cada vez mais a gente vai aprofundando nos conteúdos, beleza? Bom, primeiramente, antes de começar o projeto elétrico, o que eu preciso saber? O que eu preciso pedir de informação? Primeira coisa, verificar se tem projeto luminotécnico, tá? Por quê? Imagina a seguinte situação: você fez todo o lançamento da sua elétrica conforme a arquitetura e lá no final descobriu que tinha projeto luminotécnico. Imagina só o retrabalho que você vai ter. Ah, Henrique, é muito difícil de acontecer isso daí. Ó, você pensa o seguinte: às vezes o arquiteto ou arquiteta que fez o projeto não é a mesma pessoa que fez o projeto luminotécnico. Então, às vezes, não está ali no projeto de arquitetura esse luminotécnico, ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, beleza? Uma outra questão, tá? É a questão ali de projeto de interiores. É de suma importância você saber disso daí, se tem projeto de interiores ou não. Porque imagina só, você fez o projeto ali, seu projeto elétrico, né? E aí você colocou uma tomada ali na parede, mas você descobre depois que o cliente vai colocar um armário ali, né? Então a tomada não vai servir ali para nada, né? A gente tem que pensar todas essas situações. Imagina também ali, por exemplo, na sala, né? A gente previu um local ali para colocar. A gente previu que vai ser TV aqui, tudinho mais. A gente colocou ponto médio, né? De tomada. Imagina só, a gente colocou ali os pontos médios e ali pela cliente ela ia colocar uns quadros ali. Não ia colocar a TV ia ser lá do outro lado. Imagina só a situação. Então é de suma importância você saber disso daí. Se tem também o projeto de interiores, tá? Beleza? Bom, em relação a circuitos de iluminação, tá? Uma coisa bastante importante, tá? Verificar a quantidade ali de circuitos de iluminação. Saber distribuir ele de uma forma que tenha comodidade para o cliente, tá? Porque imagina só você colocar área gourmet, você colocar sala, você colocar um banheiro, você colocar também um escritório, todos ali no mesmo circuito. Imagina só, tá tendo uma festinha lá para os seus filhos, para os seus parentes, lá no fundo, e tem uma outra pessoa ali que ela tem que trabalhar porque vai ter algum serviço grande na segunda-feira, vai ter que estar tudo pronto, né? E ela está trabalhando lá do outro lado, lá no escritório. Imagina só, tem um problema lá na lâmpada, lá na área gourmet, pum, queimou a lâmpada, ó. Ah, o pessoal vai lá, vai ter que desligar o disjuntor. Pô, desligou o disjuntor, e aí desligou área gourmet, desligou sala, desligou banheiro e desligou escritório. Pensa a dor de cabeça e um transtorno somente por causa de circuitos ali mal distribuídos, né? Circuitos de iluminação. Então assim, a gente tem que sempre pensar na comodidade do cliente, tá? Não é só lançar, por exemplo, eu vou lançar 3 circuitos ali pro térreo e acabou. Não, a gente tem que pensar nessa comodidade, tá? Que nem, por exemplo, nesse projeto aqui, a gente lançou só no pavimento térreo, 8 circuitos de iluminação, tá? A gente dividiu 2, 3 circuitos para área externa e uns 4, 5 circuitos ali para a parte interna, beleza? Então sempre pensa nessas divisão, ok? Beleza. Uma outra coisa bastante importante, tá? Verificar a questão de interruptores, se são interruptores simples, se são interruptores paralelos, ok? Por quê? Isso daí também é questão de comodidade, tá? Imagina só num ambiente tipo um quarto. Um quarto, se você saber também onde é a posição ali da cama, né? Você vai perguntar para o cliente, você quer, por exemplo, interruptor paralelo com acendimento tanto do lado da cama, né? Você vai ali, encosta, pum. Tanto quanto lá na entrada do quarto, né? Então,
Isso daí tudo é questão de comodidade, beleza? Então a gente sempre tem que pensar nisso daí, tá? Uma outra coisa, para fazer dimensionamento de circuito de iluminação. Vamos lá. Quero que vocês saibam de uma coisa, né? Para fazer o dimensionamento é assim. A gente sempre determina pela área do ambiente, tá? Então, até 6 metros quadrados a gente utiliza 100 VA, tá? A partir desses 6, a cada 4 metros quadrados inteiros, a gente acrescenta 60 VA. Vamos supor que o ambiente tenha 11 metros quadrados, então vai ser quantos? 100 mais 60, né? Então no caso seria 160 VA. Henrique, não passou 1 metro quadrado a mais? Passou, mas lembra daquilo lá. São 4 metros quadrados inteiros. Então, por exemplo, o ambiente tem 8 metros quadrados, tá? 6 metros quadrados primeiros 100 VA. E o restante ali, 60 VA? Não. Por quê? Não deu os 4 metros quadrados inteiros, beleza? Então, fica a dica aí, pessoal. Agora, sobre tomadas de uso geral, tá? O dimensionamento é um pouquinho diferente do circuito de iluminação, tá? Da parte de iluminação dos ambientes, tá? A questão ali de tomadas de uso geral para sala e para quartos é a cada 5 metros lineares, tá? Então a gente vai olhar perímetro em vez de área, tá? É diferente lá de iluminação, beleza? Então, por exemplo, esse quarto aqui, se a gente for medir, né? Vamos supor, quarto não, escritório. De um lado tem 3,50. De outro tem 3 metros. Então, 3 mais 3 mais 3,50 mais 3,50. 13 metros lineares, ok? Então, a cada 5 metros você colocaria pelo menos uma tomada, tá? Então, aí no caso, você teria que colocar pelo menos 3 pontos de tomada, tá? Mas, como aqui vai ser um escritório, eu vou colocar mais tomadas, porque a gente não sabe quanto de aparelhos que vai ter ali, né? Pode ter computador, pode ter frigobar, pode ter impressora, pode ter TV, um monte de série de coisas. Então, a gente sempre prevê, por exemplo, para escritório, um pouco mais. Às vezes, para quarto, pode ser que a gente utilize só 3 ou 4 pontos, né? Isso varia conforme também a necessidade do cliente, tá? Você tem que analisar isso daí. Para a questão de banheiro, tá? A norma permite que você coloca um ponto ali de tomada, tá? Para banheiro. Agora, para lavanderia e para cozinha, são a cada 3,5 metros lineares, tá? Então você vai ter que ali tirar as medidas, tudo certinho, para ver quantas tomadas que você vai precisar, né? Quantos pontos de tomada você vai precisar, beleza? Então sempre verifica isso daí, tá? Galera, para a questão aqui de varanda, tá? A norma recomenda pelo menos um ponto de tomada, beleza? E também, galera, a gente tem tomadas de uso específico, tá? Tomadas de uso específico a gente usa quando a potência do equipamento é muito elevada. Vamos supor ali um chuveiro, um forno elétrico, ar-condicionado. Então, para esses pontos de potência mais elevada, a gente sempre utiliza tomadas de uso específico, tá? Por causa da demanda de carga, o ideal é ela ficar em circuitos separados, beleza? Uma outra coisa interessante de falar sobre tomadas de uso específico é como que eu vou saber se eu vou usar tomada de uso específico ou não, tá? Sem pensar o seguinte: quando a corrente dessa tomada passar de 10 amperes, tá? A gente sempre vai utilizar tomadas de uso específico, tá? Como que eu vou saber que vai passar de 10 amperes? Vamos supor um chuveiro ali de 7.500 watts, tá? Você vai pegar essa potência, você vai dividir ali por 220 ou 127, né? Mas 220 por causa
da distribuição de cargas na fase, né? E aí você vai verificar, passou de 10 amperes? Passou. Então, tomadas de uso específico, tá? Mesma coisa para outros equipamentos, sempre você faz esse parecer aí, tá? Esses cálculos. E um detalhe, tá? Às vezes, por exemplo, o equipamento não vai passar de 10 amperes. Eu vou juntar com mais aparelhos, né? Você tem que pensar o seguinte, quanto mais coisas você tiver ali, né, no mesmo circuito, provavelmente também vai aumentar a bitola do fio, tá? Então, às vezes, é interessante você também colocar em circuito separado, tá? Então, você tem que fazer essa análise, beleza? Então, galera, é isso aí, tá? Se você curtiu, deixa já seu like aqui, comenta no vídeo, compartilha e se inscreve no canal, tá? Lembrando, sempre vai ter dicas muito legais e sempre a gente vai aprofundar nos conteúdos, beleza? Então, galera, até breve e um abraço!